Sexta-feira, 12 de dezembro, mais um tema do dia. Sou o Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para analisar o triunfo do Futebol Clube do Porto sobre o Malmo, a contar para a Liga Europa, na passada quinta-feira. Pedro, bom dia. Os Dragões seguem na rota das vitórias, ainda que Farioli tenha efetuado algumas trocas, ligeiras trocas neste caso. Começo por perguntar quais as notas mais fortes da vitória do Porto ontem sobre os suecos. Bom dia, Vítor. Bom dia a todos que nos ouvem. Ponto número 1 foi uma vitória justíssima, uma vitória segura, sólida, que peca por escasso. O Porto é muito melhor do que o Malmo, podia e devia, na minha humilde opinião, ter marcado 3-4 golos ontem no mínimo, e não devia ter sofrido aquele gol no final. Se calhar podemos começar até por este lado menos bom da noite azul e branca, porque é difícil de facto perceber aquela desconcentração de Alberto e de Francisco Moura, quando se sabe que o Porto nesta altura também olha muito para a diferença entre golos marcados e golos sofridos. Aliás, o Porto nesta altura está em 8º lugar atrás do Braga, porque tem uma diferença de golos inferior à dos Guerreiros do Minho. Fora isso, foi uma noite muito segura deste Porto, que tem feito uma temporada muito acima das expectativas. E para falarmos desta equipa, eu acho que é importante contextualizar, porque hoje em dia eu leio e ouço muita gente, gosto também de aprender com quem sabe mais do que eu, mas a verdade é que me parece que muitas das análises são feitas esquecendo um dado que é extremamente relevante. Onde é que estava este Porto em junho de 2025? O Porto partiu num buraco, no fundo do poço. A equipa que a Martin Anselmi deixou no final do Mundial de Clubes era uma equipa destroçada, um plantel com muitas limitações, com muita gente a desconfiar da própria sombra, e o Porto, quando chega Francesco Farioli, é uma equipa que não criaria grandes expectativas na sua massa adepta. E a verdade é que em 5 meses Francesco Farioli devolveu esta exigência máxima ao povo portista. Já se nota nas redes sociais, na bancada do Dragão, nas conversas de café, um portismo muito mais exigente, muito mais querente, já a olhar para conquistas nacionais e até internacionais para esta Liga Europa. Portanto, muito rapidamente, Vítor, parece-me que o Porto nem entrou muito bem no jogo ontem. Os primeiros 10 minutos a equipa estava um bocadinho desconfortável com bola. Parece-me que o posicionamento do Pablo Rosário na fase inicial não estava a ser o adequado sempre que a equipa tentava sair a jogar. Há até um erro, mais uma vez não forçado, numa saída de bola, e o Porto tem que ter atenção a estes erros não forçados, porque contra o Vitória Sport Clube de Guimarães também já aconteceram e atiraram o Porto para fora da Taça da Liga. Ontem voltou a acontecer na fase inicial. Diogo Costa ontem também não pareceu estar extremamente concentrado na baliza. Houve ali 2-3 momentos em que pareceu um bocadinho mais aliado do jogo. Talvez por sentir também que o jogo estava fácil para o Porto, mas depois desses 10 minutos o Porto parte para 50, 60 minutos de grande qualidade. Rodrigo Moura finalmente livre, finalmente confiante, finalmente a mostrar porque é um prodígio do futebol nacional e mundial, joga muito. Quando tem espaço para segurar, rodar e depois decidir, é um jogador completamente diferente de todos os outros. Pablo Rosário também depois melhorou bastante com o passar dos minutos. Froholt é um poço e, portanto, a equipa foi criando oportunidades. Foi importante também ver o Samu, na perspectiva do Farioli, a fazer mais 2 golos, porque sem Luuk de Jong parece-me que a responsabilidade de Samu aumenta bastante dentro da equipa. Luuk de Jong seria um tutor excelente para Samu acalmar um bocadinho, para ir gerindo um bocadinho aquela posição 9. Denis Gul também tem dado bons sinais esta temporada, nada a ver com o Denis Gul da era Vítor Bruno e Martin Anselmi, mas a verdade é que Samu faz 2 golos, chega aos 40 golos em pouco mais de 60 jogos, e apesar de todas as suas limitações técnicas que existem, não há como escondê-las, é um jogador que consegue fazer a diferença em alguns momentos do jogo, e isso de facto vai fazendo alguma diferença, e o Samu tem já um registro muito importante no Futebol Clube do Porto. Portanto, uma noite razoavelmente tranquila, Porto cumpriu a sua obrigação, aquele golo no final, marcado pelo Malmo, por Francisco Moura na própria baliza, de facto fica muito mal na história
do jogo e da própria competição, porque o Porto precisa de marcar muitos golos e não sofrer aqui na Liga Europa. E agora, após a conquista de mais 3 pontos, como ficam as contas do Futebol Clube do Porto na Liga Europa? Vítor, o Porto nesta altura está com 13 pontos, continua no 8º lugar, era o mesmo lugar que ocupava à 5ª jornada, e curiosamente acaba por... ganhou, tinha que ganhar e ganhou, mas a verdade é que todos os 12 primeiros classificados da Liga Europa ontem cumpriram a sua obrigação e ganharam todos os jogos. Portanto, não houve nenhuma alteração aqui na frente da Liga Europa, na classificação e na corrida para o top 8, que garante um acesso direto aos oitavos de final. O Porto, nesta altura, tem 9 golos marcados e 5 sofridos. O Braga tem 10 golos marcados e 5 sofridos também. Portanto, daí eu ter dito que aquele autogolo de Francisco Moura faz aqui alguma diferença e não devia ter acontecido na perspectiva do Futebol Clube Porto. O Porto tem excelentes expectativas para seguir em frente na Liga Europa. Na próxima jornada, portanto, agora só volta a jogar em janeiro, também é importante dizer isto. Há aqui um período agora de mais calma. E nas últimas 2 jornadas, portanto, vai a Plzeň, na República Checa, a casa do Vitória, que não é uma equipa simples, atenção, não é uma equipa mediática, não é uma equipa que faz manchetes. No campeonato até nem está assim muito bem, é apenas 5º classificado na Liga Checa, mas na Liga Europa já foi ganhar a Roma, à casa da Roma, não perdeu nenhum jogo nesta fase regular, tem 2 vitórias e 4 empates, e só sofreu 2 golos. Portanto, é uma equipa que me parece, não a conheço bem, mas olhando para os dados, é uma equipa difícil de bater. É uma equipa que defende bastante bem, não sofre muitos golos, consegue ser organizada, foi ganhar a casa da Roma, que tem feito uma boa temporada em Itália, apesar de ter quebrado um bocadinho nas últimas semanas, e portanto vai ser um bom desafio para o Futebol Clube Porto de Francesco Farioli. E depois acaba no Estádio do Dragão a receber o Rangers, que está muito longe do Rangers dos anos 80 e 90, dominador na Escócia até o início do século XXI, antes daquela grave crise financeira que o atirou para os escalões secundários da Escócia. Portanto, o Porto tem totais condições para ganhar estes 2 jogos e qualificar-se diretamente, portanto, evitando o play-off. Vamos ver como é que o Francesco Farioli vai gerir também o plantel, as forças, a energia, os músculos, e é um bocadinho também este ponto principal do tema do dia de hoje, é um bocadinho olhar para essa gestão do Francesco Farioli, mas com 13 pontos, a faltar 2 jogos que o Porto pode perfeitamente ganhar, a equipa está muito bem colocada para seguir diretamente para os oitavos de final. Voltando a essa gestão, em que Farioli troca algumas peças, coloca mais alguns jogadores de segundas linhas, assim poderemos dizer, a amostra já é maior, já tem mais minutos de jogo. Sentes que a qualidade dos jogadores é suficiente para fazer frente à Primeira Liga e à Liga Europa, neste caso? Sinto que o Porto tem um plantel equilibrado, apesar de não ser muito profundo. Vamos começar pela baliza. O Diogo Costa tem jogado sempre no campeonato e na Liga Europa. O Cláudio Ramos tem tido mais minutos nas taças. Vai continuar a jogar na Taça de Portugal, mas o Porto já caiu da Taça da Liga, portanto, mesmo para o Cláudio e para o João Costa, perdeu-se aqui um espaço competitivo que seria interessante para ambos. Se o Diogo Costa não puder jogar, o Cláudio Ramos, até por aquilo que ele mostrou no Mundial de Clubes, não que fosse necessário, é um guarda-redes experiente, com muitos anos do Porto, um dos capitães do balneário, é um guarda-redes que dá garantias e se tiver que assumir a baliza, portanto, o Porto está muito bem servido, seja com o Diogo Costa, seja com o Cláudio Ramos e até com o João Costa, que vinha de uma meia temporada na Amadora com muita qualidade, está muito bem servido aí. E depois passamos para o setor da equipa que, na minha modestíssima opinião, mais cresceu em relação ao ano passado. Refiro-me aos defesas centrais. Eu escrevi esta semana até o Campo Pelado, em que um dos pontos era precisamente sobre o Bednarek e o Kivior. Não explica tudo, é apenas uma parte da explicação, mas quando olhamos para o ano passado, para o Otávio, para o Zé Pedro, para o Neumann Pérez, e depois comparamos com aquilo que é o rendimento do Bednarek e do Kivior, é um crescimento gigante. O Porto, mesmo em alguns jogos em que foi obrigado a ter menos bola e a encostar-se mais num bloco baixo, a equipa aprende sempre muito conforto, porque o Bednarek e o Kivior são muito fortes no jogo pelo ar, na marcação, depois cometem pouquíssimos erros, saem muito bem a jogar, mesmo o Bednarek, que tem menos clássico que o Kivior, é um jogador também que entrega muito bem a bola,
Portanto, o Porto está muito bem servido neste setor com esta dupla polaca. O Otávio, com todas as qualidades físicas que possa ter, perdoem-me a expressão, mas era muito tolinho em muitos momentos do jogo. Cometia erros primários grotescos e eu acho que arrastava um bocadinho o Néuan Pérez para esse lado caótico do jogo, porque o Néuan Pérez não é tão mau como aquilo que mostrou o ano passado. Até foi dos jogadores mais castigados, entre aspas, pelas minhas avaliações, mas muito também por ter ao lado um companheiro que era completamente descontrolado em campo. Depois, além dos dois centrais titulares, o Porto tem o Prpic, que me parece ser um jogador que foi muito bem identificado na Croácia, um esquerdino que sai a jogar muito bem, muito emocional também em campo, muito agressivo, é um jogador que pode de facto ter muitos minutos nos próximos anos. Este ano parece-me que é um ano de aprendizagem para ir jogando de vez em quando, e depois faltará o quarto central, que seria o Néuan, e a posição tem sido preenchida pelo Pablo Rosário. Mas mesmo aqui o Porto tem estado bem servido, e se não houver nenhum problema grave com os dois centrais titulares, parece-me que o Porto está, de facto, cresceu muito neste setor. O principal problema da equipa nesta altura é o lado esquerdo da defesa. Zaidu é um jogador, eu estou a sorrir porque é um jogador com virtudes conhecidas, aceleração, velocidade, ataque ao espaço, e depois com defeitos também primários, com uma relação com a bola muito, às vezes, de facto, confrangedora, com muitos erros técnicos, com um comportamento competitivo também, às vezes, no posicionamento defensivo também muito irregular. Não é jogador para jogar no Porto de forma regular, é um jogador para ir jogando de vez em quando. Em alguns jogos os seus atributos podem ser úteis, mas eu aqui olho mais para o Francisco Moura. O Francisco Moura, como é que eu ia dizer isto sem ser muito penalizador? O Francisco Moura, o ano passado, naquela época péssima do Porto, acho que foi das poucas boas notícias que a equipa teve. Regular, muitas assistências, um jogador com poucos erros. Curiosamente, o Francisco Moura não acompanhou o crescimento brutal que a equipa teve este ano. A equipa cresceu muito mais do que o Francisco Moura. Parece-me que é um jogador que estabilizou naquele rendimento nota 5-6, de 0 a 10. É um jogador que não compromete normalmente, apesar do erro ontem, enfim, não sei se foi cansaço, foi desconcentração, não é normal, nem é muito aceitável aquele autogolo, apesar do primeiro erro ter sido do Alberto. Mas o Francisco é um jogador que não tem acrescentado muito, parece um bocadinho nervoso com a bola nos pés. É um jogador que tem cumprido razoavelmente, mas nesta altura a expressão é um bocadinho pesada, mas parece-me ser o elo mais fraco da equipa mais vezes utilizada. Do lado direito da defesa, o Porto está bem servido. O Martim finalmente parece estar a crescer novamente. Ele apareceu muito bem o ano passado, depois, aliás, ainda com Sérgio Conceição. Depois, o ano passado, não confirmou os bons primeiros sinais. É um jogador que tecnicamente é mais forte que o Alberto Costa, mas depois tem tido muitos problemas físicos e parece-me que essa aparente fragilidade tem também punido bastante o Martim e tem feito com que o Alberto Costa seja a primeira opção para o lado direito da defesa. O Alberto é um puro sangue, é um Mustang, é um homem que, quando está bem fisicamente, de facto, consegue cavalgar pelo lado direito, mas depois, tecnicamente, é inferior ao Martim e comete mais erros que o Martim. O autogolo do Francisco Moura ontem nasce num atraso de cabeça do Alberto Costa, feito numa posição extremamente arriscada e de uma forma deficiente. Olhando para o meio-campo, rapidamente, o Alan Varela, o Froholt e o Gabri Veiga são as opções principais do Francisco Farioli, mas ontem, por exemplo, o Pablo Rosário, que é um bocadinho um multifunções desta equipa do Porto. Pode jogar lateral direito, pode jogar defesa central, pode jogar na posição 6, pode jogar na posição 8. Vê-se que é um soldado, expressão utilizada pelo Farioli ontem. Ele faz um excelente jogo ontem. Ele, curiosamente, entrou novamente mal no jogo, um bocadinho desconfortável, mas depois consegue, quando está bem, quando está confiante, quando está de frente para o jogo, consegue encontrar linhas de passe até mais interessantes do que as do Alan Varela. Nisso até é mais forte. Depois, existe o Eustáquio, que é, nesta altura, daquelas três posições para o meio campo, é a sexta opção.
que é um jogador que dá garantias quando joga, é um jogador inteligente, um jogador também forte no passe, remata bem e é um dos líderes do balneário, mas percebe-se que é a última opção para os lugares do meio campo, se não falarmos do Tomás Pérez, que não me parece contar para o Francisco Farioli, e depois há o Rodrigo Mora que é um caso especial neste Porto. O Rodrigo Mora, na Folha, teoricamente, é titular em qualquer equipa portuguesa, é um prodígio raríssimo do futebol nacional criado pelo Futebol Clube Porto, mas neste 4-3-3, como já dissemos anteriormente, o Gabi Veiga parece mais talhado para jogar naquela posição, porque é um jogador que no processo defensivo, sem bola, dá mais garantias do que o Rodrigo Mora. Mas para quem gosta do futebol de posse, paciente, inteligente, criativo, como eu gosto, terá sempre de haver um espaço na equipa para o Rodrigo Mora. E ele, quando está bem, como ontem esteve, de facto é um predestinado. Para acabar rapidamente, na frente, a lesão do Luuk de Jong abre aqui um espaço para preencher na posição 9, que nesta altura tem o Samu e o Denis Gul, e foi importante o crescimento do Denis Gul, mérito do Farioli, porque o ano passado não me parecia ter condições para jogar, para fazer parte do plantel do Porto, este ano sim. E depois nas alas, há a PP, há o Borja Sainz, há o William Gomes, têm sido os três mais utilizados, e agora o Ángel Alarcón, que ontem entrou bastante bem, atenção, em 10 minutos pareceu-me bastante bem, é um miúdo que começa a mostrar que os 5 jogos que fez pela equipa do Barcelona não foram um acaso. Vítor, só rapidamente para acabar este ponto, comparando o rendimento que o Ángel Alarcón tem dado no pouco tempo que tem jogado com o rendimento que o Caramó não tem dado nas 2 vezes que jogou. Aliás, tu tiveste a ver o último jogo contra o Vitória ao vivo e até comentamos aqui, de facto, as limitações do Caramó. O Alarcón parece-me muito mais interessante do que o jogador ex-Torino. Voltando à questão da gestão do plantel, sentes que há algum jogador precisado de descanso neste momento? Olha, Vítor, no futebol moderno a análise passa muito pelo calendário, pelo desgaste, pela falta de descanso. Não sou fisiologista, não sou especialista na biologia humana, mas se olharmos para os minutos que os jogadores do Porto têm nas pernas nesta altura, vimos que o Verholt é o jogador de campo com mais minutos, com 1622 minutos. Por comparação com o Orsnes, que é o jogador do Benfica com mais minutos, o Orsnes tem nesta altura 2391. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença de 700 minutos quando estamos em dezembro. O que é que isto quer dizer? O Porto está a competir muitas vezes, com pouco descanso, às vezes quando joga à quinta-feira e depois tem que jogar ao domingo. Desta vez vai jogar segunda-feira contra a Estrela da Amadora. Mas não me parece que os números nesta altura sejam preocupantes, ou seja, não há aqui um jogador com um excesso de utilização, muito por mérito da gestão que tem sido feita pelo Francesco Farioli. No Benfica, repara bem, o Frederico Orsnes tem 2.391 e depois há mais 5 jogadores com mais de 2.000 minutos nas pernas. Portanto, todos eles muito acima do Verholt. E mesmo o Sporting, o Morten Newman já tem 1.888. Mesmo assim mais 200 minutos do que o Verholt. Ou seja, muito mérito para o Farioli que, apesar da gestão da rotação que tem dado à equipa, tem conseguido resultados e manter aqui alguma frescura em todos os jogadores. O Bednarek, o Varela, o Borja Sainz e o PP são os jogadores que completam o top 5 dos jogadores de campo com mais minutos e nenhum deles está acima dos 1.700 minutos. Em dezembro parece-me um dado interessante, razoável, ou seja, respondendo à tua questão, não me parece que haja aqui um excesso de exposição à competição da parte de nenhum jogador do Porto. Este foi um tópico que também já abordaste anteriormente. Farioli também já assumiu que quer ir ao mercado, precisa dar uns retoques na equipa, provavelmente. Para que posições pensas que poderá ser, neste caso? O Francesco Farioli já assumiu essa vontade, disse mesmo que o Porto tem de ser criativo para escolher bem agora no mercado. Vítor, se atendermos às lesões graves e de longa duração do Neuen Pérez e do Luuk de Jong, o Porto precisará aqui de um quarto central e de um terceiro ponta de lança, se for esse o entendimento do Francesco Farioli. De qualquer maneira, voltando um bocadinho atrás, parece-me que seria mais urgente o Porto contratar um lateral esquerdo de grande nível.
o Francisco Moura vai cumprindo, mas parece-me estar um bocadinho abaixo dos restantes colegas que jogam mais vezes. Portanto, muito objetivamente, na minha análise, opção número 1, lateral esquerdo, opção 2 e 3, defesa central e ponta de lança, eventualmente. Equipa com o Ângelo Alarcón a dar bons sinais, parece-me que está bem servida de extremos. No meio campo tem 6 posições, mais o Tomás Pérez, 7 para 3 lugares. Portanto, eu apontaria muito mais para o lugar de defesa esquerdo, defesa central e ponta de lança. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter assistido. Vitor. Este foi mais um tema do dia. Por fim, aproveito para recomendar um novo episódio do Canto do Porto, que vai incidir naturalmente na atualidade portista. Além disto, também vai estar disponível mais um episódio do Mercado Flash, o podcast que leva até ti todo o mundo do mercado de transferências.